Hoje eu estava falando para os pastores, a gente termina 9 horas aqui. Eu estava falando para os pastores sobre um texto de Atos capítulo 4, que eu quero que você leia. Atos capítulo 4 vai nos mostrar como Deus levantou pessoas ousadas. Atos capítulo 4, depois da cura de um homem, a Bíblia diz que os religiosos chamaram Pedro e João para pedir uma satisfação. E está escrito assim no versículo 13: então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informado de que eram homens comuns e sem instrução, se maravilharam e admitiam que eles haviam estado com Jesus. Diga assim: líderes ousados. Ousadia, coragem, intrepidez. Não há coragem sem iniciativa de ir para cima. Então, como é que a gente consegue ver Pedro e João ousados? E como é que a gente consegue ler o texto que a Thalita dedicou à pregação? Quando que depois da morte de Jesus, eles estavam trancados, com medo. E Lucas vai dizer que eles estavam apavorados. Então, nosso trabalho é fazer o que Cristo fez. O nosso trabalho é transicionar as pessoas, fazer a pessoa sair de um lugar para o outro. Então, a palavra que eu dei hoje para eles, eu dei o tema: o líder que Pedro tornou-se. Então, quando a gente vai observar quem era Pedro, a gente vai perceber que Jesus, de fato, mais do que qualquer pessoa nessa terra, sabia lidar com gente. E a gente está só aprendendo a lidar com gente. Porque quando Pedro é alcançado por Cristo, é numa pescaria, todos sabem disso. E ele olhou para Jesus e disse: afasta de mim, porque eu sou homem pecador. Ali ele converteu-se. Ali ele nasceu de novo. Ali ele creu no Senhor. Ali ele passou a seguir Jesus. Agora, como é que Jesus vai tirar aquele homem? E nós vamos observar que Pedro, ele tinha a forma de ser. Ora outra, ele era aquele que dizia primeiro: eu vou fazer. Quando Jesus perguntou: quem dizem os homens que eu sou? Ele foi o primeiro a falar. Quando Jesus desafiou: e vocês querem me deixar? Capítulo 6 de João, Pedro disse: para quem iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Mas chegou um momento nas Escrituras, e você pode abrir a palavra aí, em Lucas capítulo 22, versículo 31, Jesus estava lidando com Pedro, Jesus estava levando Pedro para onde ele queria. Então todos os colegas olhavam Pedro e diziam assim: rapaz, esse cara é o melhor de nós. Rapaz, esse cara é um líder. Mas Jesus olhou para Pedro, em Lucas 22, 31, e disse: Simão, Simão, Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, vamos ler juntos aí? E tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Então diga para o seu irmão: nós estamos crescendo. Diga para ele: nós estamos nos convertendo. Então tem gente que diz assim: pastor, eu não aceito ser líder, porque ele ainda não está convertido. Não é que ele não é crente, não é que ele não é nascido de novo, não. Quando eu digo convertido, é que ele ainda não entendeu o propósito de Deus. E a gente precisa ter uma abertura da mente, para que a gente possa fazer determinadas coisas no reino de Deus. Por exemplo, hoje de manhã, tinha um menino tocando aqui. Foi meu filho Gabriel que gerou esse menino.
Agora à noite tinha outro aqui. Foi meu filho Gabriel que gerou esse músculo também. Então, para chegar a isso, a gente tem que perceber as pessoas. Pedro era um diamante bruto, tinha que ser lapidado. Quando Deus nos entrega discípulos nas células, elas são pedras brutas. Essa questão da percepção do líder sobre os liderados é o ponto-chave para qualquer liderança. Se o líder não tiver a percepção, ele vai carregar todo mundo nas costas. E você sabe que um escorpião, não sei se você já viu um escorpião prêmio. A fêmea, porque a fêmea do escorpião, ela gera, todos eles nascem com essa propriedade de gerar filhos. Então, quando a gente vai observar, eles carregam na costa. Mas ela vai morrer, ela carrega todos na costa, ela vai morrer. Ela vai se sacrificar pelos filhos. Na liderança, o sacrifício, ele é importante. Mas se você carregar os discípulos, você vai morrer de estresse, de desânimo, de cansaço. Você quer ver um pastor que aprende a buscar cada discípulo na casa, de carro ou de moto? Ele vai viciar. E ele não vai encontrar o caminho da igreja. No dia que ele parar de fazer, eles murmuram e ele não é mais legal. Por quê? Porque não é para fazer isso. Você pode dar carona, mas você não tem que estar sempre dando a carona. Você está entendendo? Porque a gente precisa encontrar o caminho da igreja. Então Jesus olhou para Pedro e viu Pedro espontâneo. Viu Pedro apaixonado. Viu Pedro de iniciativa. Mas Jesus aqui diz, quando tu te converteres, porque ele sabia que Pedro tinha uma instabilidade muito grande. Que o próprio temperamento de Pedro não podia guiá-lo, ele precisava da unção do Espírito Santo. Ele era sanguíneo, então tem muita gente na igreja que é muito engraçado, é muito falante, é muito bacana, mas não produz no reino, porque ele está na força do temperamento. Ele está na força da condição natural. No dia que Jesus olhou para Pedro e disse, tu me negarás 3 vezes, ele não acreditou. Ele acreditou? Mas Jesus sabia. Porque Jesus entendia de gente. E quando Pedro nega Jesus, aquilo foi um abalo para ele. Ele chorou amargamente. E aí não nos dá tempo por causa do tempo da pregação, do horário, mas a gente vai observar que o Senhor vai curar Pedro. Quando ele ressuscita, ele diz para Maria, Maria, o anjo diz, diga para os meus irmãos e a Pedro, que eu vou encontrar com ele na Galileia. Então, quando Jesus diz a Pedro, ele está fazendo mimo para ele, porque ele está em crise. Ele negou o Senhor dele, ele negou o Salvador dele, ele negou aquele homem que o resgatou. Pedro, Satanás tinha dado um ataque mortal na vida de Pedro. Não é à toa que muita gente que nasce de novo, muita gente que se desenvolve na fé, chega a um abalo na vida que a pessoa não está na igreja. É comum e muito comum a gente ouvir aqui pastores dizendo, quem começou comigo não está mais. Quem fez parte da igreja no nascedouro não está mais. Por quê? Porque em algum momento esses líderes foram tocados de uma forma tão grande no crivo de Satanás, porque Satanás me odeia, Satanás te odeia, Satanás odeia a igreja, Satanás odeia quem ama Cristo. E a nossa guerra é contra ele. E eu falava hoje para os pastores de manhã, que uma das coisas que mais a gente precisa tomar cuidado, no nosso processo de conversão, no nosso processo de aprimoramento, desenvolvimento da salvação, é a gente não olhar para o homem. Falava para ele de uma frase de Joyce Meyer, que ela disse que você precisa colocar na sua cabeça que não haverá nenhuma pessoa nessa terra que tenha nascido,
que seja teu amigo, esteja perto de ti, seja teu discipulador, ou seja teu parente que não vai te magoar. Viver com a expectativa de que nós não seremos traídos, de que nós não receberemos ingratidão, ou de que as pessoas não farão uma calúnia contra mim, contra você, isso já é doença, já é visão errada das coisas. Então, quando Jesus olha para Pedro, ele vê um Pedro sanguíneo, ele vê um Pedro que tem iniciativa, um Pedro que é alegre, um Pedro que envolve a todos, um Pedro que é notado, mas um Pedro que tinha estabilidade. Então, muitas das coisas que acontecem dentro da célula, dentro da nossa liderança, é muito essa questão da gente não ser espiritual, mas ser apenas temperamental. E a gente não sabe lidar conosco mesmo, ainda não entregou a direção para o Espírito Santo. E quando Pedro passa por esse teste, e ele é restaurado, e a gente sabe que quando Pedro foi restaurado, o que é que Jesus fez? Chamou ele no privado e disse assim: Pedro, tu me amas? E o que é que Pedro respondeu? Tu sabes, Senhor, que eu te amo. Pedro foi distraindo, não, vem de novo. Isso era o teste do temperamento de Pedro, para curar a instabilidade dele. A gente olha para um lado bem aqui assim, daqui a pouco está olhando para o outro lado, daqui a pouco está olhando para o outro lado, daqui a pouco está olhando para o outro lado. No final de contas, quando passa 3 anos, você não fez nada e você sabe por quê? Porque começou e não terminou. E não focou. Tu me amas? Eu te amo. Não, tu me amas? E Jesus foi o foco dele. Aí Pedro mudou. Diga aí para a pessoa ao seu lado, não é o humano, é o Espírito Santo. E aí é muito importante você aprender isso. É tão importante você aprender isso, para que você não entenda que não são as pessoas. Diga comigo, não são as pessoas. Diga assim, é o diabo. Eu vou lhe explicar por quê. Não é quem quer lhe magoar. É quem está por detrás da mágoa querendo te atingir. Não são as pessoas. É o plano de destruição maligno. A nossa luta não é contra carne e sangue. Porque senão a gente vai ficar odiando as pessoas. Rejeitando as pessoas. Magoadas com as pessoas. Perdendo uma força vital em nossas vidas. Porque você pode rir em vez de estar chorando à toa. Você pode aproveitar o tempo que Deus te dá e não estragá-lo. Assim eu vou tocar tolice na minha cabeça que eu sou feio, eu já nasci assim, eu sei, até Deus sabe. Mas se Deus me fez assim, é porque Ele quis assim, glória a Deus. Esse homem que vos falou tem a perna fina, os filhos tudo puxaram as pernas grossas. Não foi Deus a misericórdia de Deus? Não foi a misericórdia de Deus? A filha do irmão Yaristo, lá do Ponte, não recebeu um livramento tão grande, aquela menina tão bonita que Deus deu, puxou todinha para a Viviane, agora o menino pode puxar para ti, porque é macho mesmo. Né? Mas irmãos, vamos concentrar nisso. Então, quando você recebe a sua célula, diga, Senhor, me ajude a desenvolvê-los. Eu não quero carregá-los. Eu quero desenvolvê-los. Não sabe cantar? Bota para orar. Não sabe pregar ainda? Dê a oportunidade. Pregou feio, continue dando oportunidade. Mande ele dar o testemunho dele. Você está entendendo? Agora, pegue a sua célula e abra a reunião, e dirija o louvor, e faça tudo, e você vai transferir para um culto, porque a célula não é culto, o culto é aqui na igreja, lá é evangelização. É para ter um visitante, é para ir na casa de uma pessoa que não é crente, é para você chegar e dizer, aquele teu amigo lá,
aí a coisa vai funcionar. E eu também creio muito como Evanildo. A gente prega em praça para fazer proclamação, mas o evangelho que funciona é o pessoal, é o olho a olho. É o evangelho por necessidade. O que é o evangelho por necessidade? Eu encontrei uma pessoa necessitada. Ela pode estar doente, pois eu vou visitá-la. Ela está com depressão, eu vou visitá-la. Ela separou, o menino separou da esposa, passou 2 anos orando pela esposa. Quando a esposa chegou aqui, eu disse, era para esperar 10, porque a mulher é bonita. E a filha é linda. E casaram de novo. Que bênção, irmãos. Esses casos de ressurreição está acontecendo na célula ali, na célula lá na Volta Redonda, lá no João Viana, lá em qualquer lugar. É o nosso papel. Ah, apóstolo, mas eu trabalhei, irmãos, Deus sabe que enquanto nós estamos aqui, várias pessoas já entraram no inferno. Porque decidiram ir, ele nos alertou, o caminho para lá é largo. Mas também já entraram pessoas no céu. Não já entraram pessoas no céu? Então, quando aquele Pedro que nega a Jesus é batizado no Espírito Santo, aí nós vamos ver onde Jesus queria chegar para ajudar eu e você a pensarmos, é isso que eu vou fazer isso aqui. Vamos lá para Atos capítulo 4. Atos capítulo 4, versículo 13. Eles estavam cheios de ousadia. Vê se parece aquele Pedro que negou Jesus. Parece aquele Pedro? Não parece. Porque Deus sabe trabalhar com gente. Irmãos, uma maneira, a forma de Deus se manifestar em nós é pelo Espírito Santo. E que coisa maravilhosa que o Pai deixou o Espírito Santo. Jesus Cristo disse, se eu não for, ele não virá. Porque o Espírito Santo habita aqui dentro, o Espírito Santo acaba revelando quem somos nós. Porque ele quer curar cada área da nossa alma. Cada quarto da nossa moradia ele quer entrar. Se a gente der tempo, se orarmos, se buscarmos ao Senhor, Ele o fará como ninguém. Quem não conhece a Deus não pode conhecer a si mesmo, e quem não conhece a si mesmo não vai chegar a lugar nenhum. Não chega a lugar nenhum, porque nós somos uma composição de pontos fortes e pontos fracos. Tem uns que são fracos e acabam com a gente. Jogam os pontos fortes tudo no ralo. Então a gente precisa de Deus. Agora, olha, observe. Pedro é batizado com o Espírito Santo no capítulo 2. E ele prega. Glória a Deus. Quem é que assume a pregação? Diga assim, Pedro. Agora eu vou dizer assim, quem assume a pregação, você vai dizer o que negou. Quem assumiu a pregação? O que negou. Porque ele ainda estava no processo, como esteve até o último dia da vida, como nós estamos aqui. Se você pensa assim, pastor, eu estou num momento difícil na minha vida, mas olhe para o futuro, porque Deus tem algo melhor para você. Deus tem algo melhor para mim e para você. Eu falei para os pastores que o homem que eu sou hoje, eu não era quando eu tinha 16 anos atrás. A mente que eu tenho hoje não é a mesma mente que eu tinha quando eu cheguei aqui com 25 anos de idade. E eu falava para eles que no inverno desse, eu cheguei aqui para chorar. Aqui tinha uma laje, não era? Está a marca dela aqui. Eu fiquei aqui chorando. Porque quando eu cheguei nessa igreja que eu falei de mudar esse templo, um grupo de pessoas começou a orar e dizer que eu estava louco. E eu cheguei aqui, porque eu era epilético mesmo, eu tomava cadernal. E eu disse assim, e eu não sou doido mesmo. Não, mas eu não disse que eu não era doido, irmão. Não era para dizer assim, eu fiz isso mesmo porque eu sou doido. Não, eu estava achando que eu era doido. Que tinha destruído a igreja, construído uma nova, e eu não tinha dinheiro. Porque tem hora que os pensamentos vêm na cabeça da gente como uma cachoeira de derrota, para querer que a gente concorde com aquela obra maligna. E você sabe que aquele é um momento mau. E Paulo diz que a guerra espiritual envolve percebermos esse dia mau e buscarmos a Deus. Quando a Bíblia diz assim, para vencerdes tudo.
Porque o dia mau vem, dia da prova. E o dia mau não significa uma catástrofe, um acidente, um roubo relevante em nossas vidas, mas uma guerra aqui dentro, onde a gente possa abrir mão de coisas importantíssimas em nossas vidas. Há pessoas que sacrificam a família, há pessoas que sacrificam tudo que Deus fez, porque uma das coisas que mais o diabo quer é fazer com que voltemos para o lugar de onde Deus nos tirou. E nós temos que olhar para frente. Capítulo 2, ele ganhou quantas pessoas? Olha aí, quase 3.000 pessoas. Glória a Deus. Um homem instável pregou, e a palavra de Deus nos diz no versículo 41 do capítulo 2, quase 3.000 pessoas aceitaram a Cristo. Ele vai para o templo orar no capítulo 3, e lá ele encontra um homem aleijado, e ele recebe uma unção. Olha onde está Pedro agora. Olha onde está Pedro agora. Ora onde estava o Dudu. Olha onde estava o Carlos, a Auricélia. Olha onde estava você. Aí ele cura o homem. Quando ele cura o homem, a Bíblia diz que na hora que aquele homem foi curado, capítulo 3, no versículo 9 diz, quando todo o povo viu andar e louvar a Deus, reconheceram que era o homem que estava pedindo esmola. E a Bíblia diz que o povo, no versículo 11, correu maravilhado. Aí saiu de quase 3.000 pessoas, a Bíblia diz, para quase 5.000 pessoas. Capítulo 4, versículo 4, quase 5.000 pessoas. Agora, se Jesus não tivesse investido em Pedro, ele seria o que nós estamos lendo? Nem ele acreditaria. Irmãos, tem gente aqui, e a maioria de nós, a grande maioria de nós pode afirmar isso. Nem eu acreditaria no que eu estou vivendo hoje, se Deus me falasse. Lá naquela época, me colocasse num telão, eu não acreditaria. Tem gente aqui que nem acreditaria que seria crente. Quem aqui que nunca queria ser crente? Levante a mão. Olha aí. Glória a Deus. Então, amados, a Bíblia vai nos falando de que Pedro se torna ousado. Capítulo 5, a Bíblia diz que ele consegue enfrentar a mentira de um casal na igreja, que tinha vendido uma propriedade, mas não tinha prometido dinheiro, mas não entregou o dinheiro para a comunidade. E a Bíblia diz que eles dois morreram. Capítulo de número 5, a Bíblia vai dizer que eles foram presos e eles são livres por um anjo. No capítulo de número 8, Pedro agora está orando para que as pessoas sejam batizadas no Espírito Santo. No capítulo de número 10, Pedro tem uma visão e é o primeiro apóstolo a entrar com o evangelho no mundo do gentio, nas outras nações. É o primeiro. E Pedro, quando foi lá na casa de Cornélio, e ele orou, e ele pregou, e o povo foi batizado no Espírito Santo. Pedro, quando chegou em Jerusalém, ele foi chamado. Eu quero chamar a sua atenção aqui. Ele foi chamado pela igreja. Por que que você entrou na casa de gentios e foi pregar o evangelho? Olha, a igreja, aquela a quem Deus tinha dito, ir de pregar o evangelho a todas as nações, e de fazer discípulos de todas as nações. A igreja a quem Jesus Cristo tinha dito, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Agora eles questionam Pedro, mas o Pedro que é questionado aqui está mudado. O Pedro que é questionado aqui, ele não é mais aquele Pedro que a criada disse: tu é um deles. Oh, eu não conheço. Não, tu fala igual a ele. Não, eu não conheço, você está confundindo.
Não é mais o Pedro que anda na força do temperamento. Não é mais o Pedro medroso. Não é mais o Pedro instável. Não é mais um Pedro que se preocupa com o que as pessoas falam ou pensam fora da vontade de Deus. Ele olha para a igreja, que o questiona, e ele explica para eles. Eu estava pregando, olha aí, capítulo 11, versículo 15. Quando comecei a falar, desceu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós no princípio. Lembrei-me então de que o Senhor dissera: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Ele não era mais instável, não era mais o medo que dominava Pedro. Muitos de nós temos medo de exercer liderança. Às vezes uma pessoa chega aqui, aí vou dar uma oportunidade para tu pegar na igreja. Ele faz uma pregação pensando que o povo tem que elogiar. Irmão, o povo não tem que elogiar a tua pregação. Porque se tu fizer assim, tu não prega. Se tu buscar o louvor das pessoas, tu não prega. Eu ouvi a minha pastora Rosédina dizer: eu fui fazer uma pregação, ganhei um homem, e eu cheguei em casa e disse: meu Deus, vai pregar ruim para lá desse jeito. Ela mesma achou a pregação ruim, mas ela disse: pastor, mas foram a pregação que ganhou. Eu não me lembrei de quantas vidas ela ganhou lá para Jesus. Se você pregar aqui na frente dizendo: ixi, fulano está me olhando, não gostou, mas também não gosto dele, é porque ele é de outra geração, é porque ele não gosta de mim. Irmão, saia desse negócio aí. Quem tem que ser glorificado é o Senhor. Fale a verdade de Deus. Fale a verdade de Deus. O irmãozinho está crescendo na célula dele, eu vou lá ligar. Aí eu não vou perguntar, porque ele só quer ser: irmão, o que tu está fazendo aí para me fazer na minha também? Está dando certo lá, pode dar certo aqui. Nós somos do mesmo reino, nós somos uma equipe, nós não somos adversário. Que o nosso adversário é o diabo. É o diabo. Você não sabe criar? Tenha humildade de copiar. Não é verdade? É bom a gente ouvir a pregação do colega, porque a gente fica se avaliando, não é verdade? E se eu fosse pregar esse texto, como é que eu falaria desse texto? Então tenha segurança. Não carregue as pessoas, desenvolva-as. Você sabe que o governo dá Bolsa Família para o povo. Antigamente, a gente podia ter uma babá. Pagava, né? Uma pessoa, hoje não pode, porque todo mundo está com auxílio. Você sabia que a área do Nordeste e do Norte tem mais auxílio do governo federal do que carteira assinada? Você sabia que o Sudeste, o Centro-Oeste, tem mais carteira assinada do que benefício? O Brasil carrega o Nordeste e o Norte na costa. E nós estamos achando, porque esse negócio de Bolsa Família, irmão, quem primeiro inventou foi o Espírito Santo. Mas com critério. O diaconato não era uma Bolsa Família? Era uma porção diária. Mas aí se você vai pensar que o diácono for levantado para dar comida para qualquer pessoa, as viúvas tinham que ter 70 anos de idade. Não podia ter família crente, que se tivesse a família que tinha que sustentar. Tinha que andar servindo aos santos na igreja, com orações, súplicas e jejuns. Então não era assim como se faz hoje. Hoje o povo que faz filho irresponsável, se fizer um filho, tem uma promessa de ganhar, não é isso? R$150. Então vamos fazer filho, para cada filho ganhar R$150. E a gente está criando pobreza em cadeia. Estamos criando pobreza em cadeias. E os políticos gostam disso, das pessoas dependerem dele, da ração deles. Porque eles terão seus votos, apesar de roubarem. E não pense que isso é partido de esquerda, não. Porque a direita assumiu o poder e continuou do mesmo jeito, com essa ração, porque isso traz poder para eles. Você sabia disso?
e ser de qualquer um deles, direita ou esquerda. Porque é uma massa de manobra. Então, pegue. Se você viciar uma pessoa, ela vai depender de você. O que é melhor? Dar o peixe ou dar a vara para pescar? Mas se você der o peixe para o discípulo, ele não vai pescar. Você vai matar a capacidade dele. Você pode ajudá-lo. Entendeu? Então, por isso que muita gente fica cansada. Você sabia que as pessoas podem pensar por si só? Vocês sabiam que a maior parte das respostas que nós queremos estão aqui dentro? Você sabia que a Bíblia é um manual de resposta de como nós devemos agir? E se a gente tiver uma turma de gente que não lê a Bíblia, que não ora, direção do Espírito Santo, aí a pessoa vai ser uma pessoa fragilizada. Diga aí para o seu irmão, não carregue ninguém. Desenvolva-os. Glória a Deus. Aí nós vamos ter líderes fortes, células fortes. Glória a Deus. E eu queria terminar essa palavra, porque nós vamos orar. Que esse rapaz que está dirigindo aqui, como tantos outros, eu estou olhando ali para a irmã Ângela lá atrás, tem uma vida corrida, é para lá, é para cá, está na liderança de célula. Às vezes a pessoa diz assim, eu não tenho tempo. Não, não é não ter tempo. É aproveitar o seu tempo. O Carlos e a Auricélia trabalham na academia, mas estão lá nas suas células, e a maioria de vocês aqui. Então vamos ser ousados, corajosos. Glória a Deus. E a Bíblia diz que eles disseram, olhe para as suas ameaças. Versículo 29 do capítulo 4 de Atos. E concede aos teus servos que falem com toda a intrepidez a tua palavra. Nós vamos ter o nosso congresso, segundo final de semana de agosto. O tema vai ser no poder do Espírito Santo. E esse congresso, ele vai ser o marco em nossas vidas, porque nós vamos fazer uma grande festa de multiplicação. Nós vamos ter uma porção de líderes sendo ungidos. E nós vamos criar uma arte de uma camisa para que os líderes que forem ungidos estejam lá naquele dia, destacados, vestidos com aquela camisa rosa pink. Não, irmão, não vai ser rosa pink, não. E nós vamos testemunhar daquela porção de gente que vai receber suas células. Vai ser uma bênção. Então seja ousado. Glória a Deus, vamos nos colocar de pé. Aleluia. Cadê o Ministério Louvor aqui para cantar, para louvar ao Senhor? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, devagar, mas sempre. Não é preciso pressa. É preciso foco, propósito, vontade de fazer a obra. Porque à nossa frente está o nosso Senhor. Ele é o nosso general. Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa paz, Ele é a nossa inspiração, Ele é a nossa provisão. Glória a Deus, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que você é, tudo que você tem, é para o Senhor. Glória a Deus. Não é só a nossa liderança que devemos oferecer ao Senhor, é todo o nosso ser. Eu sinto pelo Espírito Santo de dizer algo para vocês. O sábio Salomão escreveu dizendo assim: as nossas vinhas estão em flores. O que é uma vinha em flores? É uma vinha que está prometendo uma grande colheita. Você consegue crer que Deus tem bênçãos para você? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas Ele disse assim: cuidado com as raposinhas, que elas estragam a vinha. Não é só a nossa liderança que a gente deve colocar diante de Deus.
é todo o nosso ser. Vamos tomar cuidado com aquilo que a gente vem, recebe uma palavra aqui, e quando sai ali, esses impedimentos roubam a nossa semente. O diabo é ladrão de palavra, é ladrão de promessa. Você recebe, porque nós estamos aqui debaixo de ministração desde 3 horas da tarde. Os pastores desde de manhã. Mas o inimigo, ele gosta de roubar a semente. Você fica empolgado, mas aí tem uns impedimentos que você não descobriu e eles roubam. Porque o inimigo puxa o tapete, e o tapete que ele puxa são aquelas áreas que estão em dívida com ele. Então coloque toda a sua vida dentro do Senhor agora. Onde é que ele toca? Onde é que o inimigo toca quando ele quer te desarticular? É um impedimento. Pospõe essa área na presença do Senhor hoje. E foca nela, olha para essa área. Se uma pessoa está com um problema no coração e ele não cuidar, o que vai acontecer? Ele morre. E ele deixa a família, ele deixa tudo. Vamos cantar, qual é a canção que vocês vão cantar? Coloque essa área na presença do Senhor, ou essas áreas. Ele sempre tocava em Pedro na instabilidade dele. Ele sempre tocava em Pedro no temperamento dele. Mas um dia Pedro foi curado. E Pedro tornou-se o líder que está descrito em Atos, do capítulo 1 até o capítulo 12. Pai, em nome de Jesus, vem com a tua glória nesse lugar. Porque o Senhor nos reuniu nesse santuário hoje para sermos ministrados pelo Senhor. O Senhor nos trouxe a este lugar para um tempo de qualidade na tua presença. O Senhor nos trouxe aqui para ministrar no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo também. E eu oro para que a glória do Senhor tome cada um dos teus filhos agora, envolva-os com a tua glória, envolva-os com o teu poder, envolva-os com a tua unção, envolva-os com a tua libertação agora. Pai, nós queremos ser líderes ousados, líderes que conseguem quebrar as resistências malignas, líderes que conseguem mais do que falar, fazer, porque é fazendo que as estruturas do inferno são desarticuladas. Um discurso sem prática não vai abalar as estruturas do inferno. E nesta hora, Pai, toma cada líder que aqui chegou. E para que assim como o Senhor olhou para um Pedro instável e teve a paciência de desenvolvê-lo, e teve a paciência e a sabedoria para trabalhá-lo, quando o Senhor subiu aos céus, Pedro fez de fato, muito bem feita, a lição de casa. Pai, nós queremos glorificar o teu nome, fazendo aquilo que o Senhor nos enviou a fazer. Dá-nos ousadia, manifesta a glória do teu nome, aqui, aonde nós estamos, na geografia, na cidade, na igreja, na geração, na célula, no ministério, na área onde o Senhor nos colocou. Derrama do teu poder, trazendo essa habilidade agora. Pai, se algum Timóteo, se algum auxiliar de célula que veio a esse treinamento tem aceitado ser carregado e não desenvolvido, que nesta hora este auxiliar
possa partir para frente e dizer: eu não serei mais carregado, eu vou desenvolver a minha salvação, eu vou desenvolver a minha liderança. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, habilita cada pastor, habilita, meu Deus, habilita, meu Deus, habilita os pastores, habilita os líderes de ministério, para que possam de fato desafiar as estruturas malignas, como se disse de Pedro e João, que calou os seus opositores, porque foram audaciosos, corajosos, intrépidos. Que o Espírito do Senhor revista cada pessoa que chegou esta noite nesse lugar, e que a nossa igreja IBPaz possa, meu Deus, avançar em direção àquele congresso, com o propósito de ter uma grande multiplicação para a tua glória, para a salvação das pessoas, para a libertação das pessoas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diga: eu recebo. Como você estará em agosto? Onde você estará em agosto? E como você estará em agosto? Pegue o mês de maio, junho, julho e o administre. É Timóteo, dê célula protótipo para ele. Você vai pegar esse irmão, você vai liderar a sua célula a partir agora, dessa segunda quinzena de maio. E aí você faz uma célula separada e uma célula junta, para ir se adaptando. Mas faça isso, porque senão a célula não vai ser uma coinonia, vai ser uma coinonice, uma doença que não se desenvolve. Nós não estamos na célula para piada, para brincadeira. Não, nós estamos ali para desenvolver. Afinal de contas, que se vier uma perseguição no Brasil, quem vai ficar firme é quem sabe ser crente, é quem é ousado, é quem é intrépido. Glória a Deus. Amém. Dê um abraço na pessoa do teu lado e diga assim: eu vejo a tua célula em agosto. Diga: eu vejo a tua multiplicação em agosto. Glória a Deus. Gente, vamos ofertar, nós não ofertamos. Traga aqui um gasofilaço para a gente ofertar, para a gente selar esse momento ofertando. Saia do seu lugar aí e vem ofertar.